na sessão anterior que a escalada do ágil não é uma transformação do dia para a noite, realmente é uma jornada a ser percorrida. E um fator muito importante nesse caminho é ter objetivos claros e bem definidos. Talvez sua empresa já tenha implementado OKRs, mas será que está fazendo isso certo? Convidamos Antônio Polo, referência no tema no Brasil, para desmistificar os OKRs. Bom dia a todos e todas aí do eCore Open Forum. Saudações aí a todos e todas. Bem-vindos aí ao meu talk sobre OKRs. Vamos falar um pouquinho aí sobre o tema, sobre OKRs ou OKRs, né, na pronúncia do inglês, objetivos e resultados-chave. Então, o tema da minha palestra, pessoal, é desmistificando os OKRs. Por que é importante ter uma cultura de metas? Vamos falar um pouquinho sobre metas, sobre os desafios que a gente encontra nas organizações, para ter um sistema de metas efetivo, quais são os benefícios disso e quais são as vantagens também, né? Então, saudações a todos aí, super bem-vindos. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema aí, né? Então, eu vou começar aí falando um pouco sobre a agenda. Então, vamos falar hoje aí sobre como que as nossas metas podem melhorar e, na verdade, quais são os problemas com as nossas metas atuais, com nossos sistemas de metas mais tradicionais, mais antigos, né? Segundo tema, será que precisamos de um sistema de metas? Será que é importante ter um sistema de metas na empresa, para você poder escrever e monitorar as metas com efetividade, né? Será que isso é importante também? Quais são os impactos positivos disso? Ou se é bobagem realmente ter um sistema de metas, né? Se tem diferenças entre empresas que têm e que não têm. Vou contar um pouco da história dos OKRs, os objetivos e resultados-chave, como eles surgiram. É importante entender como que os OKRs surgiram, né? Para a gente ver o que faz sentido, o que eles resolveram nas empresas que começaram a adotar os OKRs. Vou falar um pouquinho sobre o contexto de negócios aqui no Brasil, quais são os ramos e as empresas que estão se movendo muito fortemente para esse método, para essa metodologia, sistema de metas, no caso OKRs, né? Quais são as empresas que estão se movendo no Brasil. Eu vou falar um pouco dos princípios onde os OKRs estão fundamentados, quais são aí os valores que estão por trás da metodologia. E vou falar um pouco também, que é uma pergunta que é muito feita, né, muito discutida. Será que os OKRs, por serem um sistema de metas mais moderno, eles convivem bem com sistemas de metas que já estão na organização, que já começaram um pouco mais para trás aí na organização, declarações de metas, ou mesmo algum sistema mais tradicional, né? Será que essas coisas combinam bem? Ou eu preciso realmente remover os sistemas de metas atuais para colocar os OKRs, né, para trocar o sistema de metas? Então, um pouquinho do que a gente vai falar nessa palestra para vocês aqui, nesse bate-papo. Então, novamente, aí bem-vindos e bem-vindas, né? Vamos em frente. Falar um pouquinho de mim, bem rapidamente. Eu sou o Antônio Polo, sou Agile Coach aí de mercado há mais ou menos uns 10 anos. Tive uma carreira anterior aí como gerente de projetos, muito longa, especialmente na IBM. E minha experiência com a KRs, ela começou em 2019, quando eu tive um desafio, quando eu era Agile Coach de uma grande empresa, de uma diretoria muito grande, uma empresa de consultoria. Eu tive o desafio de fazer uma adoção de OKRs para um time de 1.500 pessoas, que depois cresceu para 1.800 pessoas, né? Então, aí eu passei a ser um apaixonado pelo tema, também passei a ser aí um trainer, um instrutor, um treinador de OKRs também. Essas fotos aí, elas são da Oxigênio Aceleradora e são também do Itaú, quando a gente podia, né, fazer os treinamentos presenciais, né? Espero que eles retornem também rapidamente aí. Então, tem bastante vivência aí no tema OKRs, né? E posso falar um pouco para vocês aí. Aí eu vou começar com algumas provocações, alguns pontos para a gente poder pensar, né? Pensar o que a gente está tendo nas organizações e para onde caminhamos. Então, o primeiro chart, primeiro cartoon, eu gosto muito de cartoons, esse é o primeiro que eu passo para vocês. Então, tem algumas pessoas conversando, e aí o grupo fala para essa pessoa maior, né? Vamos rapidamente revisar nossas pequenas iniciativas estratégicas, metas estratégicas. E aí tem um livro do tamanho da sala, né? Quer dizer, então, será que são estratégicas, né? Se eu tenho uma lista tão grande assim?
Então, começamos a pensar um pouco por onde caminham os OKRs, né, dentro dessa provocação. São apenas provocações para fazer a gente pensar, né, a gente refletir um pouco sobre o que são as metas na organização, né. Então essa é a primeira provocação que eu faço para vocês. A segunda provocação, que é um segundo slide que eu gosto bastante, ele é esse aqui. Então você tem um grande painel e algumas pessoas conversando. Então foi criado um dashboard gigantesco com centenas de indicadores, né? E aí uma pessoa pergunta assim: o que, que é aquele KPI, né? Aquele indicador que está tendendo a zero? Aí outra pessoa responde: é a nossa capacidade de entender todos os indicadores, né? Quer dizer, criaram tantos indicadores, tantos KPIs, tantas metas, que a dificuldade de entender é muito grande, né? Então vivemos hoje num contexto que a gente tem muita meta, muito indicador, e é muito difícil você saber separar o que é realmente importante, você avaliar o que importa, né? Isso que é o ponto bastante importante aí, né? Então, primeira provocação, segunda provocação, né, é esse slide. E aí começa com algumas frases também que provocam um pouco a gente. Quais são os nossos problemas? Onde que a gente está enfiado aí na questão de metas, né? Quais são as nossas dificuldades nas grandes organizações, né? E são dificuldades de toda a organização, desde os níveis mais altos, a alta gerência, até os times, né? Então, uma frase da revista da Harvard, que é a maior universidade do mundo, né? E essa pesquisa diz que 45% dos gerentes médios, os managers, né, não foram capazes de nomear sequer uma das 5 principais prioridades da organização. Eu não sei vocês, mas eu já trabalhei em empresas que eu tive dificuldade de entender qual é o direcionamento do meu gestor, da minha alta gerência em relação a metas, né? Então isso é um grande problema, você não saber o que fazer, o que não fazer, né? E se você não tem essa clareza, você tem um problema. Então a gente está com esses slides e textos, pessoal, eles nos dão alguns sinais de que nós temos problemas aí no nosso sistema de metas, no nosso sistema de priorização do que fazer, né? Então esse é um ponto que a gente está, são diagnósticos, né? São sentimentos aí que a gente está percebendo nas empresas. As empresas estão aí muito desconfortáveis e não estão mais adequadas realmente com esses sistemas tradicionais de metas, né? E aí que entram os OKRs, aí que os OKRs se propõem a resolver algumas dessas coisas, desses problemas, né? E aí, pessoal, vamos lá. Mais aí, aqui é a sessão de provocações. Então, mais provocações, mais perguntas aí, porque a ideia é fazer refletir. E aí é uma frase do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna. Ele fala que nada é tão nocivo do que fazer eficientemente aquilo que não deveria ser feito. Então, mais um problema, a gente está aí muitas metas, muitos objetivos, e a gente está com uma pressão por ser eficiente, todos nós somos avaliados nas nossas empresas, né? E se a gente focar em coisas que não têm valor, em coisas que realmente não são as coisas que deveriam ser feitas, a gente vai ser até bem avaliado, mas a gente não vai estar direcionando a empresa para um caminho adequado, né? E a gente perde competitividade de mercado, né? O que todas as empresas querem é ganhar competitividade de mercado e competitividade sustentável, né? Que você consiga manter esses diferenciais de mercado por muito tempo, né? Então tem que ser feito, temos que fazer o que realmente precisa ser feito, né? E não qualquer outra coisa, né? Então vamos pensar, vamos refletir sobre essas provocações aí. E essa é mais uma, nessa linha do fazer o que precisa ser feito, né? É um cartoon do How Google Works, que é um livro muito bacana, que explica como é que o Google funciona, como o Google pensa, né, em termos aí de organização. E nesse cartoon você tem lá o conceito do HIPPO. HIPPO é hipopótamo em inglês, mas também uma transliteração do Highest Paid Person's Opinion, quer dizer, a opinião da pessoa que ganha mais na empresa, que tem um nível hierárquico maior, né? E aí você tem dois lados, né? Tem um time que fez várias pesquisas de mercado, indicadores qualitativos, quantitativos, que indicam que o produto a ser desenvolvido é o produto A, né? E aí chega o hipopótamo, que é a pessoa que manda na empresa, que ganha mais, alta gerência, enfim, os níveis maiores da empresa, bate na mesa e fala, vai fazer o produto B, né? Por quê? Porque eu ganho mais aqui, eu mando aqui, entendeu? Então, esse tipo de mindset é um mindset que a gente está começando a quebrar em todas as organizações. Esse mindset ele existe muito pouco nas startups, nas fintechs.
empresas que estão mais aí, que nasceram mais no contexto da agilidade, mas esse mindset é muito comum em empresas muito grandes, né? Na minha experiência profissional, eu trabalhei em grandes bancos, nos bancões, né? Nas grandes seguradoras e outras empresas também do mercado financeiro, e vale muito esse mindset, quer dizer, chega um backlog ali de cima para baixo, tem que fazer aquilo, e não há nenhum tipo de pesquisa se aquilo vai dar um sucesso para a empresa, se os clientes realmente querem receber aquela funcionalidade, né? Então, os OKRs caminham muito por essas provocações e procuram mudar esses mindsets. Quando você coloca os OKRs na sua organização, quando você implementa os OKRs, você procura mudar esse mindset do hipopótamo, de quem manda fazer, né? Você vai passar a olhar mais aí o que os clientes querem do seu produto, o que os concorrentes estão fazendo, e você consegue setar os seus objetivos, né? Então, isso é importante também para a gente entender melhor aí esses conceitos, né? Isso não muda do dia para a noite. Em empresas muito grandes, realmente vai ter os backlogs ainda muito, que vem muito de cima, né? Eu tive uma experiência profissional de uma empresa é, que tinha que tinha sede na França, multinacional francesa, e os backlogs vinham fechados da França, todos projetizados, né? E não havia discussão do que fazer ali, né? Então, o mindset que os OKRs procuram quebrar de maneira é, incremental, de maneira evolucionária, sem grandes mudanças, né? Mas provocando a cada vez mais os times para que isso possa ser passado adiante, que você possa olhar mais o mercado realmente, né? Então, mais provocações aí para vocês, mais coisas que nos fazem pensar realmente para onde as organizações devem caminhar. Digo para vocês que as empresas aí, mais para o lado das startups, eu trabalho hoje numa fintech, e ela já tem esse mindset aí muito bem definidos, né? Muito bem claros aí. Mas há uma grande pendência para as grandes empresas aí, que tem um tamanho muito grande, tem uma relevância de mercado muito grande, mas precisam urgentemente transicionar para olhar mais o mercado, né? Olhar mais o que os clientes querem e fazer o que os clientes gostam, né? E aí você vai ter um sucesso em termos de empresas, né? Aí está acabando um pouco aí, pessoal, as provocações, né? Vamos entrar um pouco mais aí um pouquinho mais no conceitual dos OKRs. Mas aí mais uma para vocês. Essa eu gosto muito. Essa provocação diz o seguinte: que empresas que têm um sistema de criação e aferição de metas têm maior desempenho do que empresas que não têm. Isso é uma pesquisa acadêmica de grandes acadêmicos, aí, o Locke e o Latham, são aí pesquisadores seminais, né, que a gente chama, que são bases aí conceituais para as pesquisas e para os estudos de mercado. Eles falam realmente isso. Se você tem uma empresa que tem um sistema muito claro ali, que você define as metas, você elabora as metas e você monitora essas metas de maneira consistente, com responsabilidade, com compromisso de monitorar as metas, isso é ponto pacífico, pessoal, de pesquisas acadêmicas, que essas empresas que têm a cultura de metas, elas têm mais desempenho do que as empresas que não têm. Quando você fala de desempenho aqui, é desempenho competitivo, tá? São pesquisas no ramo aí da estratégia organizacional. Então, tá claro para a academia, né, que as empresas que têm um sistema de metas, que têm cultura de metas. O que é uma cultura de metas, pessoal? É aquela empresa que ela fala de metas nas narrativas, nas trocas, nas discussões de todos os colaboradores, né? Então, tudo que você for conversar nas empresas com cultura de metas, elas vão ter aí a questão das metas como parte das conversas, né? Então, esse é um ponto pacífico do mercado. E aqui eu paro um pouco para dizer para vocês que não adianta você ter um sistema de metas. Você pode ter sistemas tradicionais como o BSC, como metas Smart, Hoshinkarin, que é um sistema de metas japonês, ou mesmo os OKRs, que é um sistema de metas mais atualizado, mais ágil. Não adianta você ter esses sistemas de organização e você não ter uma cultura de metas, você não ter realmente um compromisso de você sustentar uma estratégia de metas por um longo prazo, por mais aí no mínimo 4 períodos, 4 ciclos. Quando você fala de ciclos de OKR, são ciclos trimestrais. Então, assim, se você é um executivo, você é um diretor, um CEO, você quer começar uma adoção de sistemas de metas, você tem que ter na sua mente de que você vai ter que levar esse sistema pelo menos por um ano,
para depois olhar para essa adoção e dizer, ela foi bem sucedida, ela não foi bem sucedida, vale a pena continuar ou não, né? Na minha experiência como mentor de OKRs, a gente tem muita implementação, a gente coloca os OKRs, a gente implementa os OKRs, eles ficam lá 3 meses, é muito gostoso começar com os OKRs, discutir as metas, elaborar, mas depois de 3 meses, quando você não tem nenhum progresso nessas metas, geralmente, não é geralmente, mas assim, acontece muito, da alta gerência nos procurar e falar o seguinte: espera aí, a gente colocou esse sistema aqui, passaram-se 3 meses, eu não tenho progresso nenhum, olha os meus ponteiros todos vermelhos aqui, né? Então, isso é um mindset muito incorreto, pessoal. A gente tem que ter um pensamento de olhar o resultado, no mínimo, por um ano. Então, é incorreto fazer assim, deixa rolar mais 3 trimestres ali, deixa acabar o final do ano, próximo ano começa a discutir, aí vê os prós e contras, o que deu certo no seu sistema de metas, o que precisa melhorar, você continua, né? Mas o importante é que a empresa tem que ter realmente uma grande estratégia de que essa empresa funciona com metas. Isso é muito importante, pessoal. E aí a coisa vai caminhar e você vai ter mais desempenho segundo a academia, pesquisas acadêmicas extremamente exigentes, as pesquisas acadêmicas, sabe? Não são pesquisas aí de mercado, são pesquisas que têm aprofundamento de abordagens metodológicas realmente ali. Quem trabalha na academia sabe que a cobrança e as validações aí são muito fortes. Então, tudo que sai da academia tem muita força, né? Muita força realmente ali, né? De que realmente é uma realidade das empresas, tá? E aí um pouquinho da consequência, nessa última provocação, né, para a gente começar a entrar um pouco mais nos OKRs, mas um pouco da consequência aí, então, duas pessoas conversando, são pessoas de vendas, e aí elas estão desenhando um gráfico, e aí uma pessoa fala para a outra o seguinte, vamos definir as nossas metas de vendas abaixo das vendas reais, então a linha de cima são as vendas reais, porque assim nós consistentemente atingiremos as nossas metas, né? Então, esse é um senso de timidez, você vai colocar as metas muito abaixo da realidade, porque você tem ali algum tipo de cobrança ou de medo de ser avaliado por essas metas, né? Então, isso é um grande sinal também, quando há uma timidez em relação a você definir as metas, que a empresa não tem uma cultura de metas, né? Então, estão todos tímidos ali em definir as metas. Então, a cultura de metas, ela vai também trazer a empresa para setar e definir objetivos mais desafiadores, né? Muito mais aí desafiadores. Isso é importante também ter aí esse entendimento. Indo um pouco adiante aqui, pessoal, eu vou falar um pouco da história dos OKRs e vou falar um pouco aí também dos benefícios e indo realmente para o encerramento aí do nosso talk e colocando super à disposição aí para contatos futuros e quem quiser aprofundar algum dos temas aqui. Então, um pouco da história dos OKRs. Os OKRs surgiram, pessoal, nos anos de 1970 na Intel, que é essa grande empresa de processadores, e quem criou a metodologia foi o Andy Grove, que era o CEO da Intel. Ele criou a metodologia OKRs num contexto de competição comercial. A Intel tinha um grande processador nos 1970 e chegou um concorrente muito forte no mercado, que é a Motorola. Então, curiosamente, até hoje são grandes gigantes aí da tecnologia. E a Motorola chegou nos anos 70 com um processador muito melhor do que o da Intel, muito mais fácil de programar. Então, a Intel, que era líder, se deparou com um problema comercial, porque chegou um concorrente muito forte. E aí surgiram os OKRs no contexto, as metas OKRs, né, no contexto de concorrer com a Intel do que se chamou-se aí de Operação Crush, Crush de esmagar, né? Então, a frase do Andy Grove foi, temos que matar a Motorola, né? E aí surgiram o sistema de metas OKRs para poder aí impulsionar as áreas comerciais da Intel para poder aí fazer frente àquele processador que vinha como uma ameaça em termos de competitividade. Então perceba que os OKRs nasceram num contexto de competição comercial. Então pense na Ecor, pense quais são os concorrentes da Ecor e como os OKRs poderiam ajudar a empresa ter aí, a fazer frente aos concorrentes, né? Quais são as metas que fariam a Ecor fazer frente aos concorrentes dela, né? Então seria um paralelo importante aí também, né? Os OKRs depois eles foram disseminados pelo John Doerr,
que é o autor desse livro que está aqui na esquerda, Measure What Matters, tem a tradução em português, Avalie o que importa. Super recomendo vocês aí lerem o livro, onde o John Doerr conta a história do nascimento dos OKRs, de como eles foram usados aí para impulsionar várias empresas de tecnologia americanas. Então, estamos falando de Intel, que é a maior empresa de processadores até hoje. Estamos falando aí de Google. Então, o John Doerr trouxe os OKRs para o Google, né? E, e aí a gente tem frases aí do Larry Page, que é o fundador do Google, que diz que os OKRs ajudaram o Google a crescer exponencialmente. Então, do lado de cá, do lado do John Doerr, os OKRs também foram úteis aí para fazer uma empresa de 40 pessoas como o Google crescer aí para quase 90 mil pessoas hoje, né? Então, isso eu estava um pouco em dúvida quanto a isso, né? Você consegue ver frases aí do Larry Page dizendo que os OKRs, sim, eles foram os principais responsáveis pelo crescimento exponencial do Google, né? Então aí, e o John Doerr fala lá em cima, né? Você terá apenas 4 ou 5 objetivos seguidos de 3 resultados-chave. Essas metas já estão um pouco desatualizadas, é um livro mais antigo, né? Mas é importante ler. Mas atualmente a gente fala hoje em 1 ou 2 objetivos. Então você pensa assim, olha para o seu departamento, olha para a sua squad, para a sua diretoria. 1 ou 2 objetivos-chave. Pense em 1 ou 2 objetivos principais ali para você perseguir, para você poder ter um monitoramento mais consistente, né? Então, até menos do que o John Doerr, que é o pai dos OKRs, fala, né? Então, um pouquinho aí da adoção, né? Então, pensa assim, o OKR ajudou muito aí a Intel a competir comercialmente, ela venceu a Motorola, ela conseguiu esmagar a Motorola realmente naquele momento, e os OKRs ajudaram também a empresa, no caso do Google, a crescer exponencialmente, né? Então, o OKR funciona das 2 maneiras. Ele faz você ser mais competitivo no mercado, comercialmente, ele faz você crescer exponencialmente, né? Eu trabalho numa fintech hoje, que os OKRs aqui eles estão muito em voga, muito bem adotados, porque a fintech ela quer crescer exponencialmente. A minha fintech hoje, ela cresceu, acho que 600 colaboradores em 6 meses, acho que 800 mais ou menos, né? Então é uma coisa que os OKRs ajudam muito o crescimento exponencial, porque ajuda a dar um foco realmente, né? Pessoal, então esse é um pouquinho da história dos OKRs. Leiam o livro lá, Avalie o que importa, é muito importante, ficou até prolixo, né? Mas é muito interessante ler esse livro, tá? O Avalie o que importa. É um livro, é daqueles livros que a gente tem que ler, né? São livros aí que a gente precisa ler no mercado, né? Para entender o que é inovação. São livros aí que são realmente clássicos para a gente ler, né? Como os livros lá do Jeff Sutherland do Scrum, né? Do Eric Ries, Lean Startup. Então, livros que a gente tem que ter na nossa prateleira se a gente quiser entender o nosso momento de mercado, né? Muito bem, pessoal. Então, eu vou indo para o final. Vou falar um pouco do contexto brasileiro, né? Então, o contexto brasileiro, essas empresas que eu vou colocar aqui para vocês são empresas que quase todas elas eu participei como mentor na adoção dos OKRs, ou também como instrutor, como trainer aí para grandes grupos de pessoas nessas empresas, né? Então, como é que está a adoção dos OKRs no Brasil? A gente tem esse cenário aqui. Então, grandes empresas aí que estão se movendo para os OKRs. A gente começou na Stephanie lá com 1.800 pessoas com os OKRs, uma empresa de consultoria de TI. E aí os setores, né, pessoal, que estão se movendo muito para os OKRs, tá? Não dá para afirmar, para ter certeza, enfim, mas o que a gente ouve do mercado, a gente tem, e o que vocês estão vendo aí são turmas fechadas que eu conduzo nessas empresas para treinar de OKRs e também consultorias para adoção dos OKRs, né? Então você tem lá o Rank My App, que é uma startup, então as startups estão pegando muito forte nos OKRs. A gente tem Itaú, a gente ouve dos colaboradores de Itaú, que estão participando dos treinamentos, que o Itaú está se movendo muito fortemente aí para os OKRs, para um sistema de metas mais aí ágil, como são os OKRs. Então o setor bancário está muito caminhando para isso. Você tem hoje 2 grandes empresas aí de telecom que estão se movendo muito fortemente para os OKRs, que é o caso da Oi e da Vivo. Então o setor telecom também está se movendo muito para os OKRs. A gente vê também algum movimento em varejo, pessoal, para os OKRs, mas ainda está muito incipiente o movimento de varejo. Mas todo ramo onde há uma cobrança de mercado, uma competição de mercado muito forte, os OKRs se encaixam muito bem para dar um direcionador. E também as construtoras, a gente tem lá a MRV, HM, que é um braço da Camargo Correia, as construtoras também estão se movendo bastante aí para os OKRs. Então são um pouco de
o mix aí de mercado, não são somente essas empresas que estão aí olhando os OKRs com muito cuidado, com muito carinho, mas também há uma tendência forte de mercado. Eu até não coloquei aqui, mas eu poderia mencionar também empresas aí do setor de farmacêutico, se movendo muito fortemente para os OKRs, né. MS, por exemplo, Roche, tá. Então, o OKR está sendo uma proposta muito interessante de metas, porque ele vai dar um benefício de você focar mais aí nas metas, né, então esse é um pouco do benefício dos OKRs. Indo aí para os últimos minutos, né, pessoal, eu vou fazer o seguinte aqui, falar um pouquinho dos benefícios dos OKRs, e na sequência caminharemos aí para o encerramento do talk, né. Então quais são os benefícios aí dos OKRs? E a ideia dessa palestra, pessoal, não é falar muito dos conceitos técnicos dos OKRs, né, é entender o que que ele po o que que ele o que que os OKRs podem nos trazer como benefícios. Então estamos aí com esse slide de benefícios. Do lado esquerdo, nós temos benefícios de resultados. Quando eu falo resultados, é competitividade, trazer mais desempenho financeiro, ganhar fatias de mercado, é que somos pagos para fazer nas empresas, né, nosso desempenho aí como colaborador, como times, né, como equipes. Do lado direito, temos os benefícios de gente e cultura, benefícios de autodesenvolvimento, de maturação, fortalecimento da cultura. Então, só para você olhar nesse slide, você vê que do lado esquerdo, os OKRs ajudam você a ter mais desempenho competitivo, e do lado direito, os OKRs ajudam você a ter mais cultura, você ter uma cultura mais fortalecida na empresa, né. Então aí, são os benefícios, né, priorização, ciclos trimestrais, empresa focada em metas realmente orientada, metas mensuráveis que saem do achismo, né, vão para a mensuração. Do lado direito, autonomia dos times, maior alinhamento, maior comunicação. Então, não pretendo me detalhar muito esse slide, né, mas a ideia é que esse slide sirva como uma provocação no seguinte sentido: a empresa, ela tem alguns departamentos, algumas áreas ali. A área de gente e cultura, olhe para os OKRs. Gente e cultura está muito envolvido na adoção dos OKRs. Área de resultados, PMOs, gestão de projetos, gestão de desempenho, de processos, olhe também para os OKRs. Então, área de transformação organizacional, área de agilidade, essas áreas têm que estar tomando a frente na empresa, têm que estar aí, pelo menos experimentando a adoção de OKRs, pegando feedbacks, para ter uma metodologia muito consistente aí, né. E aí, como trade-off, como contrapartida, esses benefícios eles passam a ocorrer na organização, né. Então, esse slide é para dizer que quais são as áreas que tem que aí encabeçar, se envolver nos OKRs. Eu digo para vocês também que digo para vocês que a gente tem grandes empresas do mercado, pessoal, que essas áreas não estão encabeçando a adoção de OKRs, e a base, as squads, os times, estão fazendo adoções aí independentes de OKR, o que também não é negativo. Mas é importante que a liderança puxe também essas coisas, né, que os processos se combinem, né, adoção na base, liderança também puxando, né. Mas tem empresa que está chegando atrasado com a liderança e as squads já estão com os seus OKRs, né. Isso não é bom, né, é importante que a liderança puxe essas iniciativas mais inovadoras, né. Então essa é a mensagem desse slide, né. E finalmente para encerrar, pessoal, eu vou aí, agradecer, né, me colocar à disposição de vocês, compartilhar ali também aí a apresentação, com eventualmente alguns slides aí adicionais, né, mas a ideia é agradecer, aí estão os meus contatos, me colocar à disposição aí para qualquer tipo de apoio ou de informação. Do lado direito existe o Bootcamp, o OKR Bootcamp, que é um treinamento aí que roda no mercado há 2 anos, que vale super a pena, são 16 horas aí de formação em OKRs, só cola gente bacana, gente de grandes empresas aí que estão adotando os OKRs, as telecoms que eu comentei, empresas de tecnologia, farmacêuticas, né. E do lado esquerdo os meus contatos ali, você pode me contactar pelo LinkedIn também ali, né. E só me resta agradecer aí a oportunidade da Ecor, do time aí do Open Forum, e desejar aí muito sucesso para vocês,
Pensem com cuidado aí sobre a metodologia OKRs, procurem, se você não quiser adotar na empresa inteira, procurem fazer pilotos, áreas de liderança da empresa, procurem entender mais a metodologia, tentar fazer funcionar, tentar fazer algumas adoções, porque a base, né, os times já estão olhando, os times já estão adotando realmente aí a metodologia, ela vem realmente para criar um impacto no mercado, né? E não é à toa que esse tema está tão em voga aí nas redes sociais, em todos os tipos de interações que a gente tem aí no nosso mundo corporativo, né? Então, muito obrigado, pessoal. Tudo de bom e muito sucesso para vocês. Obrigado. Um abraço.